Bom dia a todos, colegas vereadores, servidores, os que nos assistem pela TV Câmara, aqueles que nos ouvem pela Rádio Líder, os servidores, os fortalezenses que nos visitam aqui nas galerias. Bom dia, meu cordial abraço a todos. O que me traz hoje à tribuna é algo que eu costumo não gosto de fazer. Eu, em política, combato teses, ideias, projetos e modelos de gestão e de ideologias. Eu não gosto da consideração, da crítica, da denúncia pontual, localizada, pequena. Acho que a Câmara Municipal este plenário deve ser um fórum para discussões daqueles assuntos que, de fato, afligem o povo fortalezense, mas em um alto estilo, em um grande estilo. Nós devemos trazer para cá as grandes temáticas e discuti-las no aspecto global. Mas eu estava na segunda-feira próxima passada, na comissão presidida pelo vereador Lucílvio Girão. Lucílvio é um outro querido amigo, irmão dele, deputado estadual, e comissão que já está acompanhando as reformas, as obras na dragagem do Porto do Mucuripe, e o meu telefone tocava insistentemente. E eu resolvi então atender. Era um amigo particular, um médico. Disse: Marcelo, você está na Câmara Municipal? Eu vou aí, quero conversar com você. Eu, pois não. Notei a voz dele muito aflita, muito angustiada. Eu o atendi ali sentado naquelas duas primeiras cadeiras desse plenário. É um médico. Ele me pede que formalmente, apresente esta denúncia. Pede inclusive que eu o identifique. Ele faz questão. Mas eu vou preservá-lo. Nós não devemos personalizar esse tipo de coisa. E ele me disse: Marcelo, eu vim aqui não como seu amigo, mas como fortalezense, porque não conheço outro vereador, para dizer que sou médico concursado, lotado no Frotinha da Messejana, meu querido Frotinha da Messejana, mas pedi exoneração e me apresentou o protocolo de pedido de exoneração dele, que leva o número SS 3452/09, protocolado em 9 de março de 2009, eu estou deixando a Prefeitura de Fortaleza. Eu digo: mas o que acontece, meu irmão? O que está acontecendo? Absoluta falta material de condições de trabalho. É indigno, não é humano, atenta contra a ética médica, atenta contra aquilo que eu me comprometi e que eu jurei no dia da minha formatura. E isso precisa ser dito à cidade de Fortaleza. Eu digo: bom, o que é que está acontecendo? E ele fez algumas considerações técnicas que eu vou permitir, não todas, o tempo nem permitirá, ler. Quando puder, me dê uma parte. Pois não, vereador. Vou me referir aqui ao Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o nosso, carinhosamente tratado pela comunidade como Frotinha de Messejana. Vejam, e dá vontade de não acreditar no que ele diz. Se não fosse, não é, atenção para a minha expressão, sem demérito para os outros, este não é um médico qualquer. É filho de uma tradicional família lá da região, né? Pois não. Perto, né? Não só conhece os problemas da região, como é filho de médico, casado com médica, a irmã é médica, casada com outro médico, e a esposa tem duas outras irmãs médicas. Então eu acho que poucas famílias na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, conhecem tanto o problema da medicina, até porque vivem em casa, conhecem tanto o problema da medicina como este meu amigo particular. E ele disse: Marcelo, o caso lá é grave. É grave. Vejam só, de segurança eu não vou mencionar. Atentado, violência verbal e física contra os médicos, eu disse a ele: isso eu nem vou comentar, porque já é lugar comum. Já é lugar comum. Ele mencionou aqui no tópico 2, porteiro e atendente no consultório. O médico é porteiro e tem que organizar a entrada, fila de pacientes. O aparelho de raio-x é portátil. Encontra-se em péssimo estado de funcionamento, estando muitas vezes seguro e apoiado apenas por um cabo de vassoura. Meus amigos, a quinta maior cidade do Brasil passa por esse tipo de constrangimento. Isso é inacreditável. Um cabo de vassoura apoia um instrumento médico de raio-x.
O aparelho de eletrocardiograma, ECG, esse funciona em alguns dias. Tem dia que ele funciona ou não. Aparelho de ar-condicionado, vereador médico Iraguaçu Teixeira, o aparelho de ar-condicionado da sala cirúrgica não funciona. Os médicos operam, trabalham, transpirando, e as gotas de suor caindo, inclusive, em cima do paciente que está sendo operado. Imagine isso, vereador. Vereador médico Adelmo Martins, João Batista. O aspirador da sala, né, que é o aparelho responsável por aspirar os líquidos, as secções, né? O aspirador na sala do centro cirúrgico funciona precariamente, com um conector quebrado, que muitas vezes a cotovela, deve ser um termo médico, que eu não conheço, e simplesmente para de funcionar. Respirador, que é um aparelho que serve para ventilar pacientes entubados, deveria haver pelo menos um em cada sala de cirurgia, lá são 2, existe apenas um, e este funciona muito precariamente. Você imagine, vereador, você está no meio de uma cirurgia e um respirador, no caso de 2 cirurgias, né, ambas estarem acontecendo no mesmo momento, e você só tem um respirador? Fio de sutura. Não há todos os tipos e tamanhos, e os médicos têm que muitas vezes improvisar, utilizando os fios inadequados para certas circunstâncias e procedimentos. Fixadores externos, que são aparelhos utilizados em certos casos de fraturas expostas, não existem. Eu vou uma parte, vereador. Pois não. Eu serei muito breve, porque já estamos, lamentavelmente, a 3 minutos do término do meu tempo. Kit de instrumentação para fixador externo, que é o material necessário para a correta colocação do fixador. O cirurgião precisa, olha lá, o cirurgião precisa e necessita de usar uma técnica cirúrgica inadequada, posicionando pinos com o uso de um perfurador elétrico apenas, quando o correto deveria ser utilizar uma chave e inserir o instrumento manualmente, após ter usado o perfurador. Não faz, usa uma outra técnica, porque não tem o material. Aparelho de raio-x do centro cirúrgico. Após certos procedimentos cirúrgicos, é necessário radiografar o segmento operado para verificar se o posicionamento ósseo encontra-se satisfatório. Não há aparelho disponível no centro cirúrgico. O paciente está na cirurgia, ele sai da sala cirúrgica, vai tirar raio-x no outro local, aí risco de infecção, risco de morte, e volta para o procedimento cirúrgico. A lista é longa. Eu vou parar por aqui. Mas você de uma parte, vereador Marcelo Mendes? Seria um prazer, vereador, mas infelizmente o regimento não permite, pela ordem. Eu vou lhes dizer uma coisa. Eu ia fazer um pedido público ao secretário interino de saúde, mas com a resposta que ele deu ontem ao jornalista Eliomar de Lima, o vereador Ciro Albuquerque, infelizmente não está aqui, justificando que o atraso no pagamento dos terceirizados da saúde dizia respeito ao disquete e ao software do Ministério da Saúde, essa é a justificativa da prefeitura. Capital nenhuma do Brasil pagou atrasado seus fornecedores e usa o mesmo software, mas em Fortaleza o software deu problema. Ele disse que os pagamentos são regulares a cada 30 dias, mas na frase seguinte admite que as cirurgias de cataratas estão sendo pagas hoje em março, as de dezembro. Então, quando eu li aquilo, eu resolvi não fazer este apelo a ele, secretário. Eu vou fazer um apelo ao diretor do hospital, que eu não vou também nominar. Senhor diretor, tenha a decência íntima, tenha a hombridade e a honestidade de fazer como o médico fez. Peça exoneração, saia, porque o senhor está vivenciando uma situação que só tem 2 explicações. Ou o senhor é um excelente gestor, é um homem público, né, especialmente capacitado, mas não tem condição material e não recebe apoio para fazer uma boa gestão. O senhor tem capacidade, mas não tem condição, é o caso de sair. O senhor não vai colocar, né, em risco ou em prova, né, a sua própria ética médica. Ou então, a outra opção, o senhor não tem, e isso é uma questão de gestão, o senhor não tem vocação e competência para gerenciar esse hospital. Porque na minha época, hoje presidente da Associação de Ortopedistas, né, doutor Eusébio, era diretor do hospital, era um hospital modelar. Era um hospital modelar. Isto é uma questão de gestão. Então, diretor, faça à população de Fortaleza um favor.
deixe seu cargo. Para concluir, vereador. Deixe seu cargo e permita que alguém, não é, com outra vida, com outra energia, possa ou tente encontrar condições de solução para o nosso querido Frotinha, da nossa Messejana, que hoje aniversaria, vereador Leonelzinho Alencar. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Esta luta, vereador, médico, meu querido colega João Batista, essa luta dos profissionais da medicina, essa dor diária, isto faz parte, e Vossa Excelência sabe disso, isso faz parte do dia a dia do médico. Ora, quando um médico pede exoneração, ele inclusive domingo passou a noite o plantão escondido, com medo de ser assassinado, morto, vereador Iraguaçu Teixeira, por ameaças de um usuário. Vereador Marcelo. Pela ordem. Vereador Marcelo Duarte, pela ordem. Eu não vou nem requerer o tempo de liderança que eu tenho direito. Nós estamos vivendo o tempo de liderança e eu sou líder do bloco PTC-PRTB, mas espero que o senhor seja complacente e permita que eu resolva e responda à liderança do Executivo apenas com o tempo dos 2 minutos pela ordem. Eu não vou entrar em mérito algum do que foi replicado pelo líder da prefeita. Eu percebo que isso é a chamada teoria do papel. Ele faz isso porque ele tem compromissos com, né, os interesses que ele representa, ele é líder do Executivo, e ele tem, de fato, né, a obrigação de tentar defendê-los. Claro, foi eleito, né, defendendo esta administração, e acho natural que ele assim proceda como acabou de proceder. Agora, eu queria fazer uma referência. Liderança, isso é um conceito, vereador João Alfredo, do pensador alemão Max Weber. Liderança, seja ela a carismática, seja ela aquela familiar, porque o pai manda no filho, porque é pai. Ele exerce uma liderança sobre o filho natural. A liderança, por exemplo, que um major exerce sobre um cabo, a liderança é uma liderança também natural. É da hierarquia militar. Mas a liderança política, essa é um processo de conquista, é um processo de conversação. Nesse sentido, nós não poderíamos ter sido mais infelizes e receber um presente pior do que o vereador Acrísio Senna como líder. Todas as vezes que esse vereador abre a boca, que não deveria se chamar Acrísio, deveria se chamar Acrise, porque ele, se não magoa ou violenta um colega, ele compromete a relação do legislativo com o executivo. Ele já desrespeitou o vereador João Alfredo e bateu boca, ele já desrespeitou o próprio presidente no assunto que tratou da escolha da presidente das câmaras, ele já desrespeitou ou desacatou o vereador Plácido, ao vereador Vitor... Pela ordem, senhor presidente. Ao vereador Vitor Valim. Então eu queria, chamar os outros de incompetentes, fazer esse tipo de menção, isso é comum. Eu quero apenas pedir ao presidente em exercício e ao presidente da casa que informe ao vereador Acrísio Senna que quem ele desrespeita aqui não são os partidos que têm assento nesta casa. Quem ele desrespeita aqui com as suas deselegâncias, com as suas grosserias, com a sua descompostura moral, porque está comprovado que ele não tem condição nem emocional de ser líder, vereador Marcelo, nem de ser líder. Concluo. Quem ele diz respeito aqui não são os 40 vereadores, ou ele mesmo 41. Quem ele diz respeita aqui é o povo de Fortaleza. Okay. Quem está neste plenário não são 41 homens e mulheres, são 2,5 milhões de fortalezenses. Okay. Então, ir para a tribuna, não está ok ainda não. Desculpe, vereador, a emoção. Ir para a tribuna para dizer que eu estou fazendo sensacionalismo, discurso irresponsável, me respeite, vereador Acrísio Senna, que para usar uma expressão cearense e grosseira, o meu buraco é mais embaixo. Obrigado, me respeite. Vereador. Obrigado, vereador. Pela ordem, eu só queria